Bom dia a todos! Começando mais uma semana com Pathwork. Hoje nós vamos falar sobre os falsos caminhos do sentir. Tive uma dificuldade aqui de entrar ao vivo e agora estamos. Então já peço um pouquinho de desculpas pelo atraso. E vamos lá, vamos iniciar. Então, nas duas últimas semanas, três últimas semanas, eu comecei essa jornada, de falar sobre os sentimentos, sobre a importância de sentir e também sobre os medos, o medo de sentir. Então, se você está chegando aqui agora, assistindo essa gravação, ou vendo ao vivo também, saiba que tem mais um material ali para você, ali no TV gravado, que complementa essa live de hoje, essa aula de hoje, e vai ser muito interessante para você ir compreendendo, do que a gente está falando aqui também, sobre o sentir e como assim existem falsos caminhos do sentir, Hoje mesmo uma aluna minha estava falando, nossa, a gente trabalha tanto para poder sentir, ainda por cima existem os falsos caminhos. Pois é, justamente, O nosso eu tem vários truques, tem vários artifícios para fugir daquele que é o lugar correto, Aquela porta estreita que está sempre disponível, mas a gente erra tanto o caminho, Então, é aquela porta, é aquele caminho, e são muitos caminhos para se desviar. Então, bom dia para vocês que estão chegando, prazer ter vocês aqui comigo, uma alegria. Então, vamos lá, a gente falou das últimas semanas sobre o sentir, E hoje eu quero começar falando para vocês que o sentir, ele é o elixir da vida, O sentimento é aquilo que vai realmente trazer vida para a sua existência, sentido para a sua existência. Quando a gente está na vida com sentimentos embotados, a gente necessariamente está com medo, fechado, sem criatividade e provavelmente, aliás, com certeza, estaremos perdidos, emaranhados nas reações emocionais, A gente vai estar na reatividade, vamos estar presos nas ilusões que nós mesmos criamos para não entrar em contato. Mas, poxa, se o sentimento é o elixir da vida, isso não é bom, Não é maravilhoso? Por que eu fugiria disso, Então, para a gente falar disso, vai ser importante compreender algo que eu também já sempre falo aqui, mas hoje eu quero trazer uma imagem que eu acho que vai ajudar, a compreender, que é essa única corrente de energia, que ela pode ir tanto para um lado quanto para outro lado, e a nossa mente classificou, um lado como bom e outro lado como ruim, Nós classificamos assim, a gente compreendeu e plasmou a realidade dessa forma, criando então a dualidade, Então nós experimentamos aqui nesse plano a dualidade, Que plano? Plano terreno, Aqui essa experiência de viver na matéria, a gente vive numa perspectiva dual, É característica aqui do nosso estágio de consciência humano, E aí, o que isso quer dizer, essa dualidade com relação a outras perspectivas? Então, a realidade última, ela é unificada, ela é uma coisa só, Não existe separação não existe uma qualificação da energia enquanto boa ou má, no sentido de isso aqui que eu experimento é bom, isso aqui que eu experimento é ruim, dentro dos meus sentimentos. A gente é que faz essa distinção, que na verdade ela parte de uma primeira intenção de separação, que diz, isso aqui eu quero experimentar, isso aqui eu quero viver, isso aqui eu quero ser, eu topo entrar, nisso. Isso não,
Isso eu evito, isso eu jogo fora, isso eu nego, né? Eu fecho. E aí, quando a gente tem essa postura interna de negação de algo que está em mim e que está fora, certo? Porque eu sou um exemplar de tudo que está aí, né? Eu sou o mesmo de todos. Então, se eu encontro fora, é porque também posso encontrar dentro, né? O fora vai me mostrar o como que aquilo está dentro de mim ainda. Então, quando eu nego algo fora ou nego algo em mim, né? Eu estou criando já um abismo entre essas duas vivências, né? E esse abismo, então, configura essa dualidade. Eu crio emocionalmente, eu crio na minha realidade essa percepção, né, que passa a ser real, de que existem coisas boas e coisas muito terríveis e perigosas que eu não posso de jeito nenhum experimentar. Ah, daí vocês vão me perguntar, mas como assim? Não existem coisas ruins? É claro que não é disso que eu estou dizendo, certo? De assim, nossa, tudo é bom, tudo é maravilhoso, né? Não é exatamente isso. Mas tudo que eu experimento fora, como um perigo, como uma dificuldade, tudo que eu vivencio fora, né? Eu posso lidar com isso. Eu posso criar formas de superar esses obstáculos, eu posso, da forma correta, me deixar tocar por isso que acontece fora, porque eu vou saber internamente perceber e me permitir ir para onde isso me leva emocionalmente. Então, do que a gente está falando aqui, que é o mal e o bom, vamos olhar dentro do âmbito do sentir, né? Dos sentimentos. Aquilo que você nem imaginou. Porque quando a gente fala de bom ou ruim, a gente logo vê a atitude de alguém, né? Um problema externo. Mas lá no fundo, o que a gente teme é sentir. Sentir como é que eu me sinto perante aquela dificuldade externa. E é esse interno, é esse sentimento interno, é essa experiência interna que eu bloqueio, que eu digo não, isso não, né? Então, algumas lives atrás ali, algumas aulas atrás, a gente falou sobre isso no medo de sentir. O que é que eu mais temo sentir, né? Que sentimentos eu nego sentir? Quais deles eu digo para mim inconscientemente, né? Muitas vezes eu não estou consciente de que eu digo isso, que eu digo isso de jeito nenhum. Esse sentimento eu não aceito sentir. Essa dor eu não me permito sentir. Então, uma dor de impotência, uma rejeição, né? Qual é o medo maior de sentir, né? Medo de não ter valor. Então, é disso que a gente está falando, né? Então, quando a gente fala de uma única corrente de energia, né, estamos falando do quê? Defeitos e qualidades, né, o que a gente chama de bom ou ruim, são uma única expressão, né, de energia, que são materializadas, canalizadas, né, na forma das qualidades, na forma e também na forma dos defeitos. Então, é uma única corrente. Se a gente pensar, por exemplo, que vamos pensar na agressividade, né? A maioria convém que a agressividade, né, é algo ruim, né? O que vocês acham, vocês que estão aqui ao vivo comigo, né? Quando eu falo agressividade, já vai para aquela caixinha, né, interna da classificação que diz ruim, certo? Provavelmente, né? E quando eu digo então generosidade, vai para a caixinha do bom, né? Eu quero ser generosa e eu não quero ser agressiva, né? O Mário dizendo aqui é necessário para sentir, né? Pois é, tudo que está dentro de você é necessário sentir.
né? Então, pegando esse exemplo da agressividade, se eu pego, por exemplo, se eu estou dizendo que a generosidade é boa e a agressividade é ruim, né? E se eu quero então usar isso como A minha gata aqui, pode ir, gata. Se eu quero usar isso como uma garantia, como uma fórmula mágica para servir em tudo, eu vou acabar me dando mal e criando dificuldades também para os outros. Por quê? Quando eu preciso, por exemplo, colocar limites, né? Quando eu preciso conquistar o que eu quero, não é verdade que eu preciso de um grau de agressividade, a agressividade saudável que se posiciona. Não estou dizendo ser estúpido com outra pessoa ou passar na frente do outro, né? Mas conquistar algo, né? Me veio agora essa imagem de uma raiz que está aprofundando na terra, né? Se ela for somente generosa, né? Somente generosa, ela não ultrapassa os obstáculos dela para penetrar no fundo da terra, né? Então a agressividade saudável, ela é aquela força que vai além das próprias, né, dificuldades. Entendem o que eu estou dizendo? E a generosidade, por exemplo, né, quando ela é usada, então, como eu acabei de falar, né? Então, se ela é usada num momento em que eu estou precisando colocar minha vontade, né, superar ali uma dificuldade minha, a generosidade ali ela vai não cabe, né? Então ela é o defeito nesse lugar quando ela está exagerada, certo? Ela é o defeito. Porque toda qualidade pode ser um defeito, né? E todo defeito contém uma qualidade. E é aí, né? É isso que eu estou dizendo, então, que é uma única corrente de energia que, dependendo da direção que eu dou, né? Ela é classificada como boa ou má, e ela pode realmente estar sendo bem usada ou mal usada, certo? Vai ter suas consequências. Então, uma qualidade que é exagerada, e então ela é usada de uma forma excessiva e na hora errada, ela se torna um defeito, né? Aqui, Amanda Nietzsche dizendo aqui, sim, a raiva também é algo que temo sentir e não quero. Aí vira sofrimento sentir a raiva. Exatamente, né? Então, isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Isso faz parte, então, desses falsos caminhos do sentir, que é quando eu sobreponho a uma emoção uma outra emoção, né? Então, para eu não sentir a raiva, eu fico com tanta raiva de sentir raiva, né? Que eu não estou mais sentindo aquela primeira raiva. Eu estou sentindo uma segunda, uma terceira, que deixa a coisa muito maior, né? É uma não aceitação daquilo que tem agora, né? Então, o sentimento é o elixir da vida. Mas, muitas vezes, para a gente chegar naquele sentimento mais próximo da nossa essência, mais próximo do nosso núcleo, né, do nosso coração ali, daquilo que contribui, que colabora com a vida, que regula a vida, né, que faz com que as coisas se autorregulem, elas encontrem o seu lugar, né? Então, para eu chegar nesse lugar, eu vou precisar passar pelo que está em cima, o que está encobrindo, ou por essa outra, essa outra direção, né, dessa corrente de energia, certo? Então, aí também falando, por exemplo, a raiva, né, ela contém a qualidade, então, da ação, né, a qualidade de se posicionar, de agir, de corrigir algo, né? Ela tem ali, ela tem uma capacidade de dar limites, né? E de ir em busca daquilo que eu quero. A raiva, ela também, ela contém essa qualidade, né? E aí, para poder, então, conhecer qual que é ali a essência, o que tá de luminoso por trás da raiva, eu vou precisar passar por uma dor. Por quê? Porque todo sentimento que a gente chama, né, de um sentimento negativo, na verdade um sentimento desagradável, né?
Quando eu tô sentindo algo que é difícil para mim de sentir, que eu evito sentir, né, que é desagradável, me leva para lugares doloridos, né, eu estou muito próximo de uma dor, né? Então, a dor, né, essa grande incompreendida, a dor do coração humano, da alma humana, né, da alma da humanidade, todos nós temos muitas dores, né? Essa tão temida, essa tão descartada, né? Ela é o portal, né? Ela é o portal entre esses dois espaços, né? Duas vidas ali, né? A energia dos meus defeitos, né? Os defeitos ali, os sentimentos negativos, eles têm uma vibração, né? Então a raiva, a inveja, a ira, né? O medo, eles têm uma vibração e eles estão escondendo algo que é a luz que está por trás. Então o amor, né? A coragem, a criatividade, a esperança, seja o que for, todos os defeitos têm né? Tem ali, estão escondendo algo. Para eu poder chegar nesse outro, né? Outro lugar, que é da mesma família, mas está do outro lado, eu preciso passar por um portal. E esse portal é a capacidade, né? Passar por esse portal você passa através do exercício da sua capacidade de sentir, né? Sentir essa dor, né? Então, quando a gente fala de sentir a dor, fica um tanto, às vezes, subjetivo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o que são as nossas dores, né? Qual que é a sua dor? O que dói em você? O que dói no seu dia a dia? Você já parou para pensar, para refletir sobre isso? Né? Porque essa é a essência. E hoje a gente vai falar sobre os falsos caminhos do sentir, então, o que isso quer dizer? Será que eu sinto a minha dor? Ou será que eu faço de tudo para não entrar em contato com esse portal, né? E aí eu estou simplesmente tendo reações emocionais que são defesas ao sentir. Elas não são o sentimento. Então, a minha dor, né, pode estar ali quando a gente vai para esse lugar mais profundo, aquela dor, por exemplo, de sentir que você talvez não tenha valor, né? Sentir um medo de ser rejeitado, sentir, né? O medo, ele tá muito próximo ali da dor, ele é ali um guardião da dor, né? Então ele é uma boa chave para a gente chegar na dor, né? Pode ser uma dor de ter confiado e ter sido decepcionado, uma dor de ter uma necessidade que seja, vamos dizer, de afeto e não conseguir realizar, né, aquela intimidade. Então, uma dor, um medo de não ter a sua necessidade realizada, né? Um medo, né, e uma dor de os seus desejos não poderem ser realizados. Então, a gente precisa aprender a se aproximar da dor, se aproximar daquilo que lá no fundo me deixa mais vulnerável, né? Porque a dor, ela está num lugar seu bastante vulnerável, aquele lugar que justamente foi ferido porque você estava aberto, você estava aberta naquele lugar, né? Quando esse você estava que a gente está falando? Vamos falar aqui, né, para deixar a coisa um pouquinho mais até circunscrita, vamos falar da sua infância, tá? Da nossa infância, né? Então, na infância, né, o primeiro setênio é o grande cenário onde as suas dores de alma, tá? Falei circunscrito porque tem muito mais para trás, tem mais assunto sobre isso, mas a gente vai
falar só sobre esse pedaço que é o suficiente, né, pra gente fazer esse estudo, por enquanto. Então, ali, os 7 primeiros anos de vida, eles são o cenário aonde as suas dores de alma, aquilo que você trouxe para vivenciar, experimentar, são despertados, né? Pelas pessoas que estão ali à sua volta, né? Deixa eu ver aqui. Qual o caminho para chegar nessa dor que tanto fugimos e negamos? Qual é o caminho das pedras? Então, o caminho é estar aberto, sem defesas para sentir. Mas daí a gente precisa entender quais são as defesas, né? Porque a gente não faz isso com a nossa mente. Então, a live de hoje toda vai ser sobre isso, tá? Não tem uma resposta única, né? É um caminho, né? Então, por isso que o Pathwork se chama trabalho do caminho. É um caminhar. Se a gente tiver pressa, não adianta. Não adianta, porque é igual você olhar o topo da montanha e querer que você esteja lá naquele momento. Você precisa ir ganhando fôlego e precisa ir conhecendo as tantas camadas que te separam daquele núcleo, né? Mas assim, uma dica rápida, né? É você ser capaz de relaxar naquilo que dói. Aceitar. Permitir que aquilo te toque. Essa é uma grande chave, né? Então, começar a perceber, né? Já tô adiantando um pouquinho aqui, mas tudo bem. Então, começar a perceber quando que você se defende. Só um segundo. Rê, eu tô dando uma aula agora, eu esqueci de te avisar. Rê, eu não posso falar agora que eu tô dando uma aula. Você consegue falar com o Rafa? Vida real. Então, perceber quando que você se defende, se bloqueia, quando algo dói, né? Você vai perceber que algo se mobiliza dentro de você, né? Vem aquele ódio, aquela fúria, né? Ou vem aquele impacto profundo nas emoções, né? Vem aquele tum, sabe? Aquele pum, bateu. E logo você precisa fazer alguma coisa com aquilo, porque é inadmissível que você sinta aquilo. Não é? Não é assim que as nossas reações emocionais se expressam? Se sente humilhado naquele momento, né? Quer revidar, quer provar que tá certo. Doeu, minha gente. Se nesse momento a gente puder, junto com isso, não vamos negar que assim, né? Ninguém aqui vai, né, de primeira respirar fundo e ir pra dor sem reagir, né? Mas começar a perceber, atrás desse cachorro bravo que surgiu aqui de mim quando a pessoa falou isso, tô achando que tem algo que me tocou lá profundamente, deixa eu ver o que é, né? Aí parar um pouquinho e procurar e sentir o que tá doendo, o que eu não gostei de ouvir, o que eu não queria ter sentido, qual é o medo, né, que aquela pessoa, aquela situação me colocou num lugar que eu não quero estar, que eu não admito, que eu deixo de me amar, eu me amo menos quando eu tô naquele lugar. Eu me rejeito quando eu tô naquele lugar, né? E aí isso eu não quero. Entende? Então vamos lá, né? Pois é, então sentir é o passe, é a senha, né? É a chave para navegar nesse, né, no mundo das experiências, né? E o que é a experiência, né? Por que ela é tão importante? O sentir, ele é realmente assim, ele é a chave, ele é a sua senha para poder navegar, como eu acabei de falar, né? Para poder entrar no mundo, porque é ele que vai permitir você visitar ambientes externos seus e desmagnetizar aquilo que ficou preso, que ficou congelado. E através desse sentir, através desse movimento, né, desses sentimentos que fluem, que se transformam à medida que você vai sentindo, você vai se unificando.
né? Então, aquelas partes suas que estavam separadas, que estavam naquela polaridade lá exiladas, aquilo não, nunca, né? Você vai ali laçando aquilo e aquilo vai voltando para você, e à medida que você consegue sentir, desmagnetizar isso, isso pode voltar a fluir e ser um recurso para você. Ser uma qualidade, uma criatividade, um recurso, algo do que você pode dispor, né, para viver na vida com felicidade, com alegria, né? Então, é por aí, né? Vocês podem também fazer perguntas aqui se vocês quiserem, né? Então, é importante a gente sentir, né, ou já, né, que essa live já sirva para vocês também poderem começar a abrir a comporta, pelo menos da mente, para dizer, eu desejo sentir todos os meus sentimentos, sejam eles quais forem. Tudo bem, sentir, né? O sentimento, isso eu falei nas outras aulas também, nem sei se eu falei, já não sei se eu falo às vezes no meu grupo de estudo, falo aqui, né? Nos grupos de estudo que eu conduzo também sobre o Patchwork, né? Então também já deixo aqui esse convite para todo mundo que está assistindo. Se você quer aprofundar, né, nesse trabalho, você pode fazer esse estudo comigo, né? É online, então tá bem acessível para todo mundo, né? Os grupos semanais de estudos do Patchwork, né? Então, o que eu ia falar, né? Sim, sobre sentir todos os sentimentos. Eu me perdi naquilo que eu ia falar. Tudo bem. Então, não sei se eu falei aqui, se eu falei nas outras lives. Então, vamos começar pensando já, refletindo um pouquinho. Sim, a permissão, nem que seja mental, tá? De você dizer, eu posso sentir todos os meus sentimentos. Por quê? Porque a dor, e isso você pode ir se informando, então informando o seu ser, o seu sistema, né? A dor, o sentimento desagradável, doloroso, ele não vai te prejudicar. Ele não pode te aniquilar. Ele não representa para você, né? Estou dizendo para já entrar no seu inconsciente, tá? Ele não é o fim. E é isso que em nós é tão difícil de abrir mão da defesa contra o sentimento. Por quê? Porque nós acreditamos e cristalizamos a crença de que se eu sentir a minha falta de valor, se eu chegar nesse lugar, quer dizer que eu sou isso. Acabou pra mim, não tem mais. Isso é a minha verdade última, né? E não é. Mas eu posso falar aqui, você pode acreditar em mim, mas a sua emoção não vai acreditar. É um cultivo disso. E você só vai poder realmente experimentar isso que eu tô dizendo quando você se arriscar a sentir e a passar pela dor. Né? E aí, claro, né? O que eu tô dizendo aqui, gente, é sempre uma pepita, é sempre uma inspiração, né? Esse trabalho de chegar nesse lugar é uma caminhada de ganho de confiança de você para com você, né? Então, isso vai sendo aos poucos amaciado, né? Essa defesa vai podendo ser liberada mesmo dentro de você. E você vai poder constatar que não importa o que você experimente, o que está lá por trás te aguardando é bom. É bom, vai te trazer alívio, vai te trazer um profundo sentido, né, para a sua vida. Vai te trazer uma profunda lembrança, né, que vai vivificar você. Deixa eu ver aqui então a Nietzsche. Devemos simplesmente sentir até que esse sentimento se esgote ou tentar de alguma forma transformar esse sentimento. Muito bom. Exatamente. É muito legal essa palavra esgote, né? Porque é por aí mesmo, né? A gente, né? O Patchwork nos ensina, nos norteia, né? Que o sentimento, ele deve ser sentido até o fim.
Então, nesse sentido, é exatamente, né? Que ele se esgote. Né? E aí, essa transformação, ela é automática nesse sentido, né? A gente não transforma um sentimento porque eu quero, sabe? Assim, tô sentindo aqui ódio. Deixa eu transformar ele em amor? Não rola. Não é assim, né? Mas é claro que assim, o norte, né? O trabalho do Pathwork é um trabalho de transformação dos nossos sentimentos. Porque o sentimento, ele é a verdade mais íntima, é aquilo que está mais próximo da sua verdade eterna, né? Daquele lugar seu que não tem dúvida sobre quem você é, né? Mas até o sentimento, ele também se transforma, ele também, né? É, ele também busca o núcleo onde essa fluidez ela é completamente positiva, onde o seu sentimento é criativo, ele é claro, né? Ele tem clareza, ele é fluido, ele é construtivo. Então, a gente poderia dizer que a natureza superior do ser humano ela acontece nesses sentimentos que clareiam, que constroem, que fazem pontes, que amam, que melhoram. Essa é a natureza superior humana, né, do sentimento humano. Mas nem todos os nossos sentimentos são assim ainda. Por quê? Porque nós estamos na transição, né? E aí a gente vai falar sobre isso, né? Que esses são os falsos caminhos do sentir, daqui a pouquinho já vou falar, que é quando a gente fica muito próximo do núcleo, mas não ousa tocar o núcleo. Então, eu queria muito ter conseguido um artefato para mostrar para vocês, uma imagem que eu vou mostrar aqui com as minhas mãos, vamos ver se dá certo, né? Então, imaginem, não sei se vai dar certo. Imaginem uma balança, né? Em que ali tem um centro e aí tem essas duas partes, né? Então ela tá apoiada aqui. E aí a dor, ela tá bem aqui no meio, né? Então vamos dizer que você tá experimentando sentimentos negativos, dolorosos. Então aqui é a dor e aqui é o prazer, certo? Porque dor e prazer são uma única corrente de energia, né? Vocês vão entender melhor a partir já do que eu falei, né? E agora nesse exemplo. E aí, né? O desprazer, vamos dizer assim, né? A infelicidade aqui, né? E o prazer, né? Essa realização. E aí aqui no meio, né? É um portal aqui, aquilo que divide é a dor que você teme sentir. Então vamos dizer que você tá ali vibrando muito numa negatividade, né? E aí você tem tanto medo, né, de sentir ali, né? Não, na verdade seria assim, tá? Na minha balancinha. Então, você tá sempre, né? Aquilo tá mais pesado, a dor tá mais pesada, você tá sempre naquilo, todo dia você sente aquela mesma coisa. Aquelas situações sempre se repetem que você vai se sentir sobrecarregada, em que você vai sentir que ninguém tá nem aí pra você, por exemplo, né? E aí, o que acontece? A chave tá aqui, ó, né? Aguardando você. Mas, por que eu não chego lá? Porque para isso eu vou precisar chegar mais perto da minha dor. Para essa balança equilibrar, eu vou precisar chegar perto da dor. E o que acontece que deixa a gente tanto no sofrimento que é assim, eu tô chegando perto da dor, começa a aumentar aquela sensação de desespero que eu vou morrer. Quanto mais perto da dor você chega, emocionalmente a mensagem que você dá para você é que você vai morrer e é o final de tudo. Ali você vai ser aniquilada emocionalmente. E aí quando você vai chegando e a coisa vai aumentando, logo você pesa para o outro lugar que, bem ou mal, é conhecido. Você já conhece como é que se sentir ali. Ali você resolve a vida, entre aspas, né? Ali é aquela zona de conforto totalmente desconfortável. Então, a dor, né? A gente, quando realmente pisa na dor e entra nesse núcleo e se deixa passar por essa morte, né? Imediatamente faz assim, né? Eu acesso o outro lado.
eu tenho, né, eu tenho as sensações, eu tenho a lembrança do meu eu superior. Não sei se esse exemplo foi muito bom aqui, né, para trazer, enfim, depois eu posso tentar elaborar melhor isso, né, numa forma. Mas a questão é, a gente passa muito tempo ensaiando de pôr o pé na dor, e com isso a gente só aumenta o nosso sofrimento, porque a gente fica, eu vou, não, vou nas reações, e aí eu não consigo acessar a outra parte. Então vou dar esses outros exemplos aqui, acho que vai clarear mais isso que eu falei agora, tá? Porque daí a gente vai falar um pouquinho sobre a reação emocional, a diferença entre sentimentos e emoções. Vai ajudar a clarear como assim eu fico ensaiando de pôr o pé na dor, né? Mas eu sinto a dor o tempo inteiro. Não sente. Sentir a dor, você vai saber quando você estiver sentindo a dor, você vai ter a consciência. Por quê? Quando eu estou em contato com a minha dor real, a dor da minha alma, né? A dor da imperfeição, a dor de não ser perfeito, porque não somos. Né? Nesse mesmo momento que você está ali em contato íntimo com a sua imperfeição, com a sua fraqueza, você toca a sua força, você sente a força. Quando você está ali em contato com a sua raiva, com o seu ódio, sua desconfiança, e você sente a dor, né? Você libera também uma capacidade de confiar, você vai liberando. Então, quanto mais você realmente entra na dor, de fato, sente, você libera o outro lado. Então, perceba, né? No seu dia a dia, que quando você acha, né? Imagina ali, diz pra você mesma também, né? Você mesmo, que você está sentindo a dor, né? Você sente o alívio também ou não? Ou isso só aumenta a sobrecarga, a raiva de estar vivendo aquilo? Então, quando os sentimentos negativos eles só aumentam, isso é um sinal de que eu não estou em contato com o meu sentimento real. E antes de falar, né, mais especificamente sobre isso, eu quero só deixar um alerta para vocês, que é não se preocupem em sentir o que é certo, tá? Porque isso é mais uma forma da gente ser tirano com a gente mesmo, né? O que eu tô expondo aqui, né, vai funcionar como uma forma de você ganhar observação sobre você, que é, gente, é o tênis perfeito para essa caminhada, tá? Sem um bom calçado, você não caminha o caminho interior. E o calçado é a capacidade de se observar. Observar sem se julgar. Tá? Então, muitas vezes eu vou fazer essa análise, né? Você vai encontrar ali, você vai fazer sua revisão diária no final do dia e você vai falar: caramba, reagi o dia inteiro. Eu botei a culpa no outro o dia inteiro. Critiquei o outro o tempo inteiro, fiquei na revolta. Aí no dia seguinte você vai perceber a mesma coisa. E daqui a um mês, 2, 3, você vai ver que você tá fazendo a mesma coisa. E você vai precisar de muita autoaceitação e paciência. Porque o trabalho de transformação dos sentimentos, ele acontece indiretamente, né? Não é querendo naquele momento, mas é observando. E pela observação, essa água que vai batendo na pedra, tanto bate até que fura. Uma hora você vai ver que você está agindo de uma forma diferente. Você está de fato sentindo de uma forma diferente. Porque agir, né, ter um comportamento agradável, não quer dizer que dentro de você, nos seus sentimentos, você sinta amor, né? Que você sinta ali amorosidade. Concordam? Então, se comportar de uma forma amorosa, a gente tá craque enquanto humanidade, né? E isso também é a origem ali, né? Na verdade, não a origem, mas são as máscaras, né? A gente tem muita facilidade de forjar no comportamento algo que não corresponde ao que eu sinto de fato,
né? Mas o que interessa pra gente é transformar lá dentro. E isso é lento. Né, acontece principalmente pela autoobservação. Então, constatar todos os dias o que eu estou sentindo. Como é que eu reagi? O que foi sentimento aqui? O que foi reação emocional? E tá tudo bem, tá? Não tem melhor e pior, certo? Seu trabalho é observar e seguir. Então vamos lá. Um sentimento, né? O que caracteriza um sentimento e o que caracteriza uma emoção, né? Os sentimentos, eles são emanações do seu eu real, né? Que eu vou falar muito brevemente pra gente, senão daria uma outra live. O seu eu real, ele é a soma, né? O conjunto, ele é a união, né? Do seu eu superior e do seu eu inferior. É a sua realidade, tá? É aquilo que realmente você é, luz e sombra, tá? Então, os sentimentos são emanações do seu eu real. E eles têm raízes muito profundas e consistentes, né? Eles têm... Em que sentido que eles têm raízes profundas e consistentes? Um sentimento, vocês vão entender mais isso quando eu falar das emoções, né? Que é a contraposição. O sentimento, ele é muito definido, sabe? Ele tem um aroma, um sabor que você, quando estiver experimentando, aquilo é muito claro para você, tá? E deixe isso tocar você, tá? Não fique preso a essas ideias, porque são conceitos, né? São formas de trazer essas informações que, né, que para algumas pessoas vão ajudar, para outras talvez não ajudem tanto nessa descrição, né? O sentimento, ele também é caracterizado pelo movimento, pela fluidez dele, né? Um sentimento, ele se transforma, ele não é algo rígido. Então, aquilo é como um rio que vai me levando e aí um sentimento se transforma em outro depois. Eu posso começar com uma tristeza e de repente aquilo se transforma né, um sentimento ainda mais profundo de tristeza que pode vir com uma dor de uma solidão, e aí de repente aquilo lembra você de um momento muito profundo, maravilhoso que você teve, em que foi lá que isso foi sentido e doído, né? Pode depois se transformar numa leveza, certo? Então, o sentimento, ele tem esse caráter de fluidez, tá? De movimento. E o que são as emoções? Quando a gente fala de emoção, a gente está falando aqui de reações àquilo que eu sinto. Então, são respostas. Vamos dizer, então, respostas, né, que vêm de alguma experiência. Então, por exemplo, falei da tristeza aqui, né? Um sentimento de tristeza. Vamos dizer, então, que eu tenho dificuldade de acessar esse sentimento, porque eu tenho uma tristeza muito profunda que eu não consegui liberar, que eu não consegui sentir até o fim, né? Nesse sentido ali, esgotar essa tristeza e ela ficou congelada ali. Por exemplo, uma dor, uma perda, né? Um luto que eu não fiz, né? Vamos supor, vamos dar esse exemplo. Então, essa tristeza que está ali como louco, né? Eu não consigo, eu tenho uma proibição, tenho um medo de sentir essa tristeza. E aí, então, quando algo me lembra isso, né? Alguma perda, alguma coisa que toca essa dor intensa que eu não senti até o final, que eu não liberei, né? Quando alguma dor, então, passa perto de mim, eu já vou para uma raiva. Mas também que absurdo isso aqui também, aquela pessoa, olha só. Entendem? Então, cadê aquela tristeza? Que tristeza? Sinto tristeza. Também? Imperfeição no mundo. Olha só. Esses governantes. Né? Entendem? Isso é reação emocional. O que eu realmente sinto ficou proibido, ficou escondido. E é tão rápido, gente. E a gente tá tão bem treinado nisso que você até esquece da tristeza. A tristeza, ela realmente, você nem lembra que ela existe. Você ficou tão especialista
em bloquear o seu sentimento, em negar, em embotar que você realmente acredita que não tem tristeza ali, né? E aí você pode até, né, ficar bravo, agressivo com as outras pessoas que de alguma forma te lembrem disso. Então observem no dia a dia de vocês, né? Por exemplo, esse exemplo da tristeza que eu dei, né? Sabe aquela pessoa que vamos dizer que esse seja o seu caso, tá? Da tristeza, né? Aquela pessoa que te lembra a sua tristeza, sabe? Ou aquela pessoa que passou por algo parecido com você e aquela pessoa expressa a tristeza dela. Te dá aquele mal-estar, sabe? Por quê? Que o outro me irrita tanto? Por que é o outro vivendo, ou às vezes uma situação né, em que essa tristeza ela vai aparecer como uma possibilidade, você já reage, por exemplo, né, com uma pressa, uma ansiedade ou uma tentativa de ajudar logo essa pessoa, sabe? Resolver, vamos resolver, vamos resolver. Pronto, viu? Foi nada, resolvi, né? Então, muito que a gente faz com as crianças, a gente não, porque eu não faço, né? Mas eu vejo muito isso, né? A criança caiu, né? Foi nada, não foi nada, não foi nada. Não foi, não sentiu, não doeu. Doeu, doeu. Caiu, ralou o joelho. Calma, deixa eu chorar. Chorou, doeu, né? Nossa, você ficou assustado, né? Olha só, doeu, fez dodói. Pronto, vamos lavar, vamos cuidar. Ah, tá doendo ainda um pouquinho? Tudo bem, dói mesmo, né? Nossa. Pronto, você lidou com a dor. Tudo bem, né? Então, quando a gente tem que esconder a dor, fica muito mais difícil. Não é desesperador, né? Ver assim, levo meu filho no parquinho, às vezes, e eu vejo muito isso, né? A criança caiu, machucou, o pai lá tá louco, a mãe tá louca de nervoso porque o filho tá chorando, tá incomodando, e aí quer logo que a criança transforme aquele sentimento imediatamente em bote, né? Não, não doeu, não doeu, filho. Ah, imagina, não vou. Por quê? Tem várias crenças em cima disso. Sentir a dor é fraqueza? O que vai acontecer se você puder sentir a dor? Vai ficar num desamparo eterno? O que aconteceu na história dessa mãe, desse pai? Como que ela pôde ser acolhida na dor dela, né? Como que ela pôde acolher? E como é que ela faz isso hoje? Porque uma coisa é a infância e a outra é a vida adulta, em que você continua fazendo com você o que fizeram, né? Continua se tratando da forma que você foi tratado, sem dar espaço para os seus sentimentos. Aí a crueldade já está na sua mão, né? Mas esse é outro capítulo, né? Então, quando eu nego, né? Nego a tristeza, porque eu tenho uma crença de que sentir a tristeza é entrar num desamparo profundo, por exemplo, porque eu vivi isso e isso cristalizou no meu entendimento quando eu era criança, que eu vivi a tristeza e eu não tive ninguém para me deixar sentir, me deixar vibrar, soluçar, de chorar, sentir a tristeza e descobri que depois disso tinha esperança, mesmo com a tristeza. Então, se eu não tenho esse registro, né, provavelmente eu vou ali criar mecanismos para me defender. E aí que são os falsos caminhos do sentir. Eu vou criando camadas de emoções em cima daquele sentimento original que eu acho que eu tô sentindo, certo? Porque eu tô aqui na raiva, né? Se eu coloquei a raiva ali em cima da tristeza, eu tô sentindo muita raiva, né? Eu sinto, estou sentindo. Mas é um sentimento, é aquilo que te deixa próximo de você e que te oferece, é a luz no fim do túnel, gente. O sentimento, né, verdadeiro, ele te conduz à luz no fim do túnel. E a emoção, a reação emocional, o sentimento falso, o exagero, a substituição, não te dá uma perspectiva melhor. Você sente aquilo e aquilo só piora. Então, você está indo no caminho contrário ao encontro com a sua dor.
não no caminho interno, né? No caminho em direção à dor. Tá fazendo sentido? Vocês estão acompanhando? Se tiverem dúvidas, podem colocar aqui, tá? Então, a emoção, né? A reação emocional, ela é uma resposta, ela é uma reação a algo que eu estou sentindo. Ela é uma forma de... é um comentário, ela é uma fuga daquilo que eu estou sentindo, né? E aí, quando eu consigo, então, né? Então, a gente não pode também dizer assim, nossa, não posso reagir, né? A Juliana falou lá, então, que a reação, ela não é verdadeira, né? Ela não é sentimento, tá errado, meu Deus, eu não posso reagir, meu Deus, o que eu faço? Não faz nada. Só respira e só recebe no seu coração aquilo que tá vindo na sua consciência. Recebe a camada do momento. Tá tudo bem. É reação emocional? Dê boas-vindas à sua reação emocional na sua consciência. Boas-vindas na sua consciência, no seu coração. Né? Por quê? Porque a gente também não pode dizer que é tudo bem, que é lindo, né? Você tacar na cabeça do outro a sua reação emocional, né? De que assim, então tudo bem também, eu senti a minha reação emocional, eu trucidei o fulano ali, porque na verdade eu não queria sentir a minha tristeza, né? Então, não é isso também, né? Mas às vezes acontece isso, né? Na vida real acontece, né? E aí eu vou fazendo então o meu reconhecimento póstumo. Já foi, já fiz a cagada, né? No fim do dia eu vou ali ver faço a minha revisão diária. O que aconteceu no meu dia, né? O que eu senti? O que eu senti? Meus sentimentos e as minhas emoções. O que veio? Nossa, o que me tirou do centro? É aquilo. Nossa, ali. Tá, ok. Eu trucidei a pessoa ali. Né? Fui agressiva com ela. O que eu tava realmente sentindo? Eu tava com medo. O que eu temia? Essa é outra pergunta que você pode se fazer. O que eu tava com medo de sentir naquele momento, né? Aquela pessoa fez parecer que eu não tinha valor. Pronto. Então, o seu medo era um medo de sentir uma dor de inferioridade. Né? E aí, isso já vai desmagnetizando. Isso já quase é uma forma de reparação do seu erro. Por quê? Porque você, fazendo isso, você vai então limpando esse caminho e você não vai incorrendo no mesmo erro, a médio prazo, certo? E, né, então, enfim, reparação, a gente pode falar também de culpa e reparação em outros momentos, maravilhoso esse tema também, né? Mas para não me estender, não vou me alongar aqui. Então, foi reação emocional? Tudo bem, percebe, observa. Observou, compreendeu a raiz, voltou, tá mais perto do sentimento, mais perto da dor, mais perto do seu eu superior, né? Então, esse é o caminho, né? É o caminho de você poder fazer essa volta para casa, né? Então, eu tinha preparado aqui também, né, pra gente falar dos mecanismos de defesa contra os sentimentos em vários níveis, mas já deu a hora, né? Já foi bastante conteúdo, então eu vou só citar. A gente pode até desenvolver isso depois, né? Mas percebam que assim, quando a gente então tem um medo, né, com uma postura de evitar, de negar o sentimento desagradável, né, a dor, você então vai criar mecanismos artificiais de substituir o que você está sentindo. E se a gente pensar nos nossos 3 centros de energia, né, o centro mental, o centro emocional e o centro instintivo, ali tem vários caminhos para você observar que você está fugindo desse, né, da sua real, do seu sentimento real, né, da dor ali. Então, no nível mental, o que acontece quando você se nega a sentir? Você vai substituir, né, a capacidade de sentir pelo excesso de pensamentos. Né? Então, a confusão mental
ela é, né, a confusão, o excesso, muitos pensamentos, muitos raciocínios, né? Ela é um sinal de que tem um desequilíbrio ali entre o sentir e o pensar, né? O pensar, o compreender é super necessário e importante, né? Também eu preciso compreender, eu preciso saber o que que eu estou sentindo, né? Mas muitas vezes eu sou aquela pessoa excelente em compreender, em racionalizar, né? Em explicar, e nisso, ó, tchau, sentimento. O que você está sentindo? Não, eu entendi tudo. O que você está sentindo? Ah, foi assim. Não tá mais um sentimento. Fugiu, né? Fugiu ali do núcleo. Então, a gente precisa estar alerta também, né? Com relação a isso. Então, confusão, excesso de pensamentos e racionalização. E no centro instintivo, né? Ali do corpo. Quem vai muito para ação, né? No sentido de fazeção. Faz, executa, realiza, resolve. Aquela pessoa, opa, não, um problema ali, vamos lá resolver. Ó, mas casa aqui bagunçada, vamos arrumar, né? Claro que não é para ficar com a casa na zona, né, gente? Mas, assim, esse exemplo para mim é ótimo porque nossa, quanto tempo era assim. A casa tava bagunçada, eu começava a ficar louca de raiva, desproporcionalmente, né? Por quê? Tem algo aí que está além da bagunça que é real, que é um problema real, que é um defeito real, né? Claro que também era porque eu tava casada, né, minha gente? Que eu estou casada, né? Mas assim, a bagunça não era só minha. E aí aquilo me tirava profundamente do sério, e aí eu me dedicava muito a arrumar a casa, ficava lá louca, assim, né, de raiva, me sentindo injustiçada, sobrecarregada, né, me sentindo não vista, e ia tanto para essas reações emocionais, usando a fazeção, né, para não saber o que eu tô sentindo de fato, o que tá realmente doendo aqui, né? Não era a casa, é claro que eu não gosto de casa bagunçada, né? Eu gosto de casa ordenada, mas aquilo me tirava tanto do sério, né? E isso é uma chave pra gente saber. Claro que os defeitos dos outros vão nos incomodar, mas se aquilo tira você do centro, você saiu, né? Aquilo virou motivo da sua existência infeliz naquele momento, é porque tem material teu aí para trabalhar, né? Então não era a bagunça da casa, era alguma coisa que eu tava evitando sentir, certo? Então, fazeção, né? Ação excessiva, né? Que também vai fazer o quê? Adiamentos, postergar coisas, né? Então eu faço muito, faço o dia inteiro, gente. Não tenho nem tempo para fazer patchwork, sabe? Eu não tenho tempo para me estudar. Autoconhecimento, se eu tivesse tempo, porque eu faço tanta coisa. Autoengano, autoengano. Porque uma coisa não atrapalha a outra, pelo contrário, né? Ela clareia. Então, excesso de fazer é também uma fuga do sentir, né? E aí, então, emocional, o centro emocional é onde a gente vai ver, né, os falsos caminhos do sentir, né? E aí que é essa pegadinha, né, que é, mas eu estou no âmbito emocional. Você tá falando pra mim que eu não tô sentindo, né? Eu tô no âmbito emocional, não tô já na mente, né? Não tô na racionalização e não estou na fazeção. Eu tô na emoção, mas estou usando a emoção para fugir do que eu sinto. Olha só, que pegadinha, hein? Através disso que a gente falou hoje, né? Então, colocar uma emoção em cima de um sentimento. E aí, por exemplo, aquilo até que a Amanda colocou aqui, né, no começo, evitar sentir a raiva, né? Deixa eu ver aqui que ela falou. Raiva, algo que temos sentir. Então, eu não quero sentir a raiva, daí eu sinto raiva de sentir raiva. Aí eu sinto raiva porque eu já sei que não é para sentir raiva de sentir raiva. Aí eu sinto raiva da raiva da raiva. Medo, né? Eu sinto medo de sentir o meu medo, né? Então o meu medo
de me sentir uma pessoa descartável, por exemplo. Uma pessoa que tanto faz existir ou não, sem importância, né? Sem valor. Mas eu tenho tanto medo de sentir isso, que eu tenho medo do medo. Tenho medo de sentir esse medo. E aí, quanto mais eu afasto, né? Eu crio essas camadas, mais desesperador vai ficando. Isso é a caracterização do sofrimento. Isso é o sofrimento. Porque o sofrimento, ele não tem fim. Ele não tem uma solução, né? A dor, ela tem uma porta. A dor, ela é uma porta, né? Você entra pela dor e você sai naquilo que tá te esperando ali atrás, que é a clareza, ela é o caminho verdadeiro, né? Daquilo que tá te esperando, ela é a sua força que você não conhece, ela é a sua capacidade de amar que você não conhece, sabe? É aquilo que você nem imagina que você tem, que é uma grande potência, que tá lá. Só que tá preso atrás da porta do medo, né? Então, o orgulho, a Paula tá perguntando aqui, né? O orgulho, ele vai se manifestar como superioridade ou como inferioridade, né? Então, eu tenho medo de me sentir menos, muitas vezes, aí então o que que eu vou fazer? Eu vou me inflar, né? Às vezes sem perceber, né? Eu percebo, às vezes, pelo retrogosto daquilo. Sabe, quando eu sou bam, né? Nossa, tô na crista da onda, tal, aquela pessoa ali, né? Julga. No fim do dia, você tá destruído por dentro. Se você estiver bem atento, né? Aos seus sentimentos. Você tá sentindo um vazio. Você vai brigar com quem tá do seu lado. Porque aquilo só cavou a sua menos-valia. Aquilo você, né? Enfim, você tá aumentando algo porque você tá com muito medo de sentir o menos, né? Então, o orgulho, ele também é uma camada de defesa, né? Contra a dor, né? Também é. Então, e também isso, né? O que a gente tá falando aqui do falso caminho do sentir, da reação emocional, né? Da forma de falsificar os nossos sentimentos. Então, eu falei do medo, da raiva, né? E também tem isso, então, eu posso ter um sentimento ali de tristeza e posso colocar em cima da tristeza uma raiva, né? Ou contrário, né? Às vezes eu fui invadida, por exemplo, né? E aquilo me traz uma dor profunda, né? Que seria então a reação imediata a isso poderia ser uma raiva, né? Um lugar de me trazer um lugar para eu me defender, mas me vem uma tristeza, né? Que se ela está negando, né? A raiva, a indignação também, sabe? Por ter sido violada, né? Em algum aspecto. Claro que não é errado, tá, gente? Porque são muitas coisas. Tô tentando dar um exemplo aqui, né? Assim, bem prático, né? São muitas coisas. E aí, então, às vezes, aquela tristeza que me enfraquece, sabe? Então, todo sentimento que te enfraquece no sentido de fazer com que você perca energia, pode perceber que ele tá indo pro caminho contrário, né? Não é a fraqueza da vulnerabilidade que a dor ela vai te levar, né? Essa sim, essa vai te fortalecer, né? Então, às vezes, aquela tristeza que te debilita, sabe? Aquela coisa que você vai para um lugar de não tem solução, vai para uma depressão, assim, sabe? E aí isso, na verdade, né? A própria depressão, né? Ela é, na verdade, um congelamento dos sentimentos, né? Ela é muita energia usada para não sentir algo. E aí é tanta coisa que não sobra energia pra nada, sabe? Então, isso, né? É isso, gente. Então, né?
o mecanismo artificial de substituição dos sentimentos, né? No centro emocional, ela coloquei aqui a manipulação de emoções, que aí é também quando você exagera, né? O sentimento, dramatiza. Você não vai chamar de drama, porque se você tá nisso, você vai achar que isso é o seu sentimento, mas assim, tudo é muito grande, sabe? Tudo é muito. Você dramatiza aumentando ou você dramatiza diminuindo. Porque é aquela coisa também de falar, bobagem isso, bobagem. Isso é nada. Não me afeta isso, né? Que bobo você que tá sentindo isso aí, né? Então, esse lugar que sente pouco também, sente menos do que é real ou sente mais do que é real, é manipulação de emoções, é drama pra cima ou pra baixo, né? E então a reação emocional, que foi o que a gente falou bastante aqui, né? Que seria essa sobreposição de emoções. Então, esses são, né, assim, aqui nessa aula, né, de uma hora e pouquinho, deu um mapa, certo? Deu um mapa para vocês. Aí já tem elementos para conseguir perceber, né? Puxa, parece que, né? Sente o cheiro. Meu faro tá dizendo que aqui pode ser que eu esteja, né, me enganando ou não, né? Então, mas aí, como eu sempre falo, quem quiser fazer um estudo sério, né, sobre isso, mergulhar, porque esse mergulho na sua capacidade de sentir vai ficar gravado, Josi. Tá sempre gravado, tá? Todas as aulas aqui, elas ficam no IGTV e depois eu posto no YouTube também, tá? Então, a capacidade de sentir, a capacidade de visitar os lugares mais profundos, doloridos, desagradáveis, dolorosos, é o que vai te dar o passe livre para você experimentar os lugares maravilhosos dentro de você, aquela autoconfiança que você nem sabe que você tem, aquele seu lugar de se sentir, aquela sua capacidade de sentir que tá tão bom ser quem você é tão justo ser quem você é, sabe? Que você se sente feliz de existir, né? Já pensou? Sim, isso aí tá aí dentro de você. Só que precisa passar por algumas coisas que você teme, para você estar ancorado nesse lugar. Ou se perdeu, se visitou alguma coisa, alguma emoção, né, que te tirou desse lugar, você já sabe para onde voltar. Aquele caminho tá aberto para você, né? É diferente do sofrimento que, nossa, meu Deus, me humilhou, me criticou, não sei o que, pronto, acabou meu mundo, né? Então, é isso. Então, quem quiser fazer esse estudo mais profundo, né? Vem estudar Patrick, vem fazer os grupos de estudo, né? Que esse né? Não o Patrick. O Patrick é um caminho maravilhoso de todos os que eu conheço, minha gente. Assim, é o mais completo, tem uma egrégora muito potente, né? Muito segura para você realmente mergulhar, né? Em qualquer lugar do seu ser, tá? Nada precisa ficar de fora ali, né? Então, claro, né? O estudo do Patrick, tem muita gente que faz baixando as palestras online, né? Porque elas estão disponíveis, né? E é um bom começo, escutando palestras nos podcasts, né? Que tem. É um bom começo, certo? Mas você precisa de uma ajuda externa, de alguém que tenha percorrido boas partes do seu trajeto, do seu caminho interior, alguém que tenha passado por um processo, né, que não acaba, tá? Para poder te conduzir nesses lugares, né? Senão a gente se perde com facilidade. Pode acabar entrando em algumas áreas, alguns becos sem saída, escuros, dolorosos, sem saber como sair, tá? Então é importante ter ali uma pessoa que possa te conduzir com tranquilidade, né? Então, deixo o meu convite, né? Eu sou helper. Você pode seguir esse estudo comigo se esse for o seu desejo, tá bom? Muito obrigada a todos e todas que ficaram aqui, né? Assistiram essa live, vocês que estão assistindo a gravação também, tá? Então, desejo ali essa ampliação da sua capacidade de se perceber,
e de sentir. Grande beijo e boa semana!